Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados. Sr. Ministro, o Sr. Ministro tem uma relação tradicionalmente difícil e complexa com a verdade. Ainda há pouco, o Sr. Ministro ousou, com desfaçatez, desmentir o deputado Duarte Pacheco quando afirmou que a carga fiscal reduziu-se em 2017 por comparação à carga fiscal de 2016. Talvez o Sr. Ministro não conheça este documento, o relatório do Orçamento de Estado, que todos nós imaginávamos que tivesse a sua caução e que atesta que a carga fiscal em 2017 é de 34,5% do PIB, quando em 2016 foi de 34,2% do PIB. Senhor Ministro, não engane esta Câmara e não teime em enganar os portugueses. Muito bem. Senhor Ministro, o Governo tentou esconder o propósito tão deliberado quão inconfessável de lesar 114 mil portugueses que revelaram os seus rendimentos com base no regime de recibos verdes e que estão em vias de sofrer um penalizador aumento de impostos. E pior, fê-lo sob o manto da transparência e da equidade fiscal, de forma encapotada. Declarou o fim do regime simplificado. Praticamente eliminou as deduções automáticas, complica a vida das pessoas, agrava os ónus declarativos e concebe um género de planeamento fiscal agressivo sobre reserva mental, conhecedor que as alterações que promove vão degenerar num alargamento da base tributária e forçosamente no aumento de impostos esse que insiste em rejeitar, que se verifica, finge ser indesejável e que a maioria parlamentar parece estranhamente desinteressada em evitar. Senhor Ministro, os factos têm que ser devidamente assinalados. A proposta de Orçamento de Estado é um ataque desleal e uma violação desonesta da relação de confiança entre o Estado e estes 114 mil trabalhadores independentes, e o Sr. Primeiro-Ministro ontem e hoje o Sr. Ministro das Finanças faltaram flagrantemente à verdade a esta Câmara e aos portugueses quando afirmaram que todos os contribuintes terão um alívio do IRS. Senhor Ministro, na discussão que travamos na Comissão de Orçamento, se recorda, ainda há poucos dias, entre os exemplos que apontei, houve pelo menos um que o Sr. Ministro não deu resposta satisfatória. Essa resposta é necessária e determinante, ainda mais quando o Sr. Primeiro-Ministro ontem afirmou que as alterações na especialidade a respeito deste regime circunscreveriam aos pequenos agricultores. Senhor Ministro, em Portugal, todos os estudos apontam há largas dezenas de milhares de falsos recibos verdes. Trabalhadores que deviam ter um contrato de trabalho, mas não têm. São dos mais desprotegidos e indefesos. Não têm despesas para apresentar, logo as alterações que o Governo propõe revestem o seu caráter mais gravoso e socialmente chocante. Senhor Ministro, o que tem para dizer a estas pessoas e a estes trabalhadores mais desprotegidos? Tem a desfaçatez de afirmar que não vão pagar mais impostos ou a coragem de uma vez de assumir que, por exemplo, se oferirem 2.500 euros por mês, vão pagar mais 22% do que pagaria não for esta proposta do Governo. Senhor Ministro, outro exemplo, o alojamento local. O alojamento local tem sido uma oportunidade para muitos pequenos proprietários e determinante no empurrão que o turismo tem dado à economia. Em 2017, o Governo aumentou os impostos. Vai fazê-lo novamente e quebra a confiança de quem investiu, criou o seu próprio emprego e compreende que o seu esforço está a ser consumido por um Governo que despreza a iniciativa, desincentiva a autonomia e mina os pequenos empreendedores. Senhor Ministro, outro exemplo, os pequenos comerciantes vão sair prejudicados. A questão é inultrapassável. Estas medidas são consistentes com o programa de um Governo que não assume as suas responsabilidades, que utiliza o sistema fiscal para disfarçar os sacrifícios que exige e que apoca às boas energias o mérito e a força da nossa sociedade. Tentaremos derrotar este absurdo na especialidade, mas sabendo desde já que todas as alterações que sejam produzidas não escondem a intenção de aumentar impostos para esta categoria de portugueses. Muito obrigado. É a vez, Sr. Deputado.